E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Alex e durante uma semana deixei um post lá no Stories do Instagram fazendo a seguinte pergunta para o pessoal: se o designer gráfico ele precisa saber desenhar ou se ele não precisa saber desenho. Então nessa enquete, né, o pessoal durante uma semana ali deram as suas respostas, as suas opiniões, né? E aí a gente vai estar fazendo esse vídeo agora para tentar aí responder de uma forma bem direta se realmente é interessante um profissional de designer saber desenho ou não, tá? Então vamos lá para a vinheta e a gente vai comentar isso. Na verdade, quando a gente fala sobre desenho na profissão do designer gráfico, nós estamos, na verdade, relacionando uma carreira que geralmente vem da habilidade de certas pessoas de criatividade, de desenho, de pintura. Então, é uma carreira que geralmente o profissional que vai para a área da computação, que vai para a área da informática, acaba se transformando num designer gráfico porque ele já tem uma habilidade de criação ou de desenho, enfim, né? Muitos profissionais designers gráficos sabem desenho e muitos profissionais famosos, se você for lá no Google e digitar designers gráficos famosos, você vai encontrar ali mais de 20 designers gráficos que são muito famosos, mas que têm uma habilidade muito grande de desenho manual, né? O fato é que na nossa questão, perguntando aí se o designer gráfico precisa realmente saber desenhar ou não, é que essa é uma pergunta muito pessoal que o próprio designer pode perguntar para si mesmo. A princípio, se ele tenha uma vontade de ser um profissional diferenciado, ele, na verdade, ele pode sim procurar essa habilidade de desenho, tentar encontrar um pouco dessa habilidade de rascunhar as coisas no papel primeiro e tal, ou de repente já fazer isso direto no computador. Uma outra questão é que se o profissional de designer ele cria logos, cria materiais, né, cria planos de fundo para determinadas peças, aí, redes sociais, enfim, o material impresso, ele já faz algum tipo de desenho, isso em programas. Então, essa questão se ele realmente sabe desenhar ou não, precisa saber desenhar ou não, é uma questão muito pessoal de cada designer, pois cada um vai dizer o quanto tem habilidade com desenho ou não. O fato é que o designer gráfico, ele desenha sim, né? Ou é no computador, ou é no CorelDRAW, no Illustrator, ou ele faz isso manualmente, fazendo seus rascunhos. Então, o que a gente pode chegar numa conclusão a respeito disso, de que a habilidade de desenho, né, de se auto-intitular como um desenhista ou não, vem de cada um, mas que um profissional que tem habilidades com desenhos e ilustrações vai se tornar um profissional totalmente diferenciado no mercado, isso não tenha dúvida. Muitas pessoas dizem que não é necessário o designer gráfico desenhar e que se ele desenhar, isso é somente um up na carreira dele. Na verdade, isso é um up, mas é um up bem daqueles grandes, enormes, porque quando o profissional sabe desenhar, ele consegue projetar melhor a sua arte, né? Imagine um profissional que vai desenhar uma logo e ele primeiro rascunha ali nos papéis os conceitos de design e a gestalt, consegue colocar isso no papel e ali ele vai criando, né, combinações onde depois ele pode executar isso no computador. Eu particularmente acho muito mais fácil, primeiro, fazer ilustrações no papel para depois colocar isso no computador, tá? Mas aí você que está começando vai se perguntar: puxa, mas eu não tenho habilidade nenhuma com lápis, com desenho. Então eu vou te dar aqui um passo de desenho, uma técnica para você começar a praticar o desenho, que é muito legal para iniciantes, tá? É o desenho quadriculado. Então vamos ver como é que funciona isso, como é que você pode fazer ilustrações a partir dessa técnica do quadriculado. Como é que você pode, então, começar já a habilidade de fazer ilustrações a partir do papel. Vamos ver, então? Você vai precisar de uma caneta ou de um lápis, né? Eu vou desenhar na caneta para ficar bem mais marcado aqui no vídeo para você ver. Se você for desenhar no lápis, então você precisa de uma borracha, você pode corrigir.
né? E ainda vai precisar de uma régua e de um esquadro. Eu estou usando esse esquadro simples escolar e essa régua escolar. Então nós vamos esse desenho da mão, nós vamos selecionar ela e aqui a gente vai ter que fazer o desenho pensando no tamanho dessa mão que você vai querer fazer. Nesse caso nós vamos fazer uma ampliação, nós vamos pegar o desenho dessa mão e ampliar ela o dobro do seu tamanho. Usar a caneta preta aqui para demarcar a parte de fora da mão para a gente poder enxergar melhor. Você não precisa fazer isso, na verdade, no seu desenho, mas eu vou fazer aqui para ficar melhor no vídeo, para a gente poder visualizar bem, certo? Então depois aí de demarcado toda a parte de fora toda a aresta aí dessa mão, pra gente visualizar bem o desenho, como é que vai ficar, nós vamos então usar a régua. Então eu vou medir aqui com a régua, com o esquadro, na verdade, né? Tô usando o esquadro aqui, mas você pode usar a régua para fazer essa primeira parte. A gente vai traçar uma linha vertical e depois selecionar bem o meio do desenho ali, né, com o esquadro e fazer uma linha na horizontal. Então ali marcando ali, fazendo uma espécie de cruz no meio do desenho, né? Eu vou selecionar então a régua depois para prolongar esse desenho, né, dessa cruz, e ali a partir do meio eu vou medir, que eu vi que essa mão vai dar mais ou menos 10 centímetros, então eu vou traçar ali um quadro, desenhar um quadro em volta dessa mão de 10 centímetros. Então eu vou colocar a régua com a cruz no meio, bem no 5, e vou traçando ali, tanto na horizontal como na vertical, fazendo então essa medida. Depois, então, eu vou fazer um quadrado em volta dessa mão toda e vou quadricular de 1 centímetro em 1 centímetro, usando ali tanto a horizontal como a vertical. Então, vou fazer todos esses traços aí na horizontal e na vertical. Sempre medindo de 1 em 1 centímetro. Então eu vou ter, na verdade, ali então 10 quadros de 1 centímetro por 10 quadros de 1 centímetro. Assim que eu terminar então todos esses quadros, ele vai ficar dessa forma aqui, na horizontal e na vertical. A mão vai ficar toda quadriculadinha dessa forma, tá? Se você quiser fazer quadros maiores ou menores, aí depende da sua habilidade. Então nós vamos aqui colocar, então, numerar, né, e classificar essas em linhas em colunas. Então nós vamos classificar as colunas em A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, né, em letras, e as linhas em números, de 1 a 10. Então, depois de feito então essa classificação, nós vamos então para o desenho no papel branco. Aqui o processo é o mesmo. Então nós vamos fazer então uma cruz, né? E aí, com o esquadro, nós vamos tirar essa medida de cruz, fazendo certinho ali o grau certinho de 90 graus, e depois a gente vai usar a régua para continuar essa cruz. A diferença aqui então é que nós vamos ampliar
o dobro do tamanho esse desenho. Mas você pode fazer tanto o mesmo tamanho do desenho, né? Então, se fosse o mesmo tamanho, você deveria fazer quadros de 1 centímetro. Se você queria aumentar esse desenho um pouquinho mais, você poderia fazer quadros de 1,5 centímetro. No caso, a gente vai usar 2 centímetros para cada quadro. Isso significa que nós vamos aumentar o dobro do tamanho. Imagine que você queira aumentar o triplo do tamanho, então você vai colocar os quadros com 3 centímetros e assim por diante. Então aqui não tem muito segredo, o processo é o mesmo, a diferença é que nós, em vez de marcarmos com 1 centímetro, vamos marcar com 2. Então esse quadro vai ficar com 20 por 20 ao invés de 10 por 10. Vamos também fazer então as linhas na vertical e logo em seguida fazer as linhas na horizontal. Eu estou fazendo com a caneta preta, mas o ideal é que você faça com lápis, porque depois você pode apagar essa grade aí, né, de quadriculado, tá? Então você pode fazer um pouco mais fraco. Eu só estou fazendo na caneta para você poder ver no vídeo. Terminado então o nosso quadriculado, nós também vamos classificar as colunas com letras e números. Então, letras ali de A a J e número de 1 a 10, da mesma forma como está ali. Assim a gente vai fazer uma espécie ali de mapa da mina, né? Aquele jogo, você consegue ir ali procurando por colunas e linhas. Então, coluna A, linha tal, você vai seguir pela coluna que está em letra e vai seguir pela linha que está em letra, que está em número, aliás, né? Uma vez feito isso, você vai selecionar então um ponto, né? Eu selecionei aqui, ó, o quadro número 10 da letra A, né? E seguindo ali ainda para o quadro 9. Então ali, ó, observando, você pode perceber que ele começa bem no cantinho, na parte de cima da letra 10, do quadro 10, aliás, indo ali para o quadro 9. E eu vou seguindo ali mais ou menos então o que aquele quadro aparenta e tentando copiar isso para os outros quadros, ó. Então eu vou seguindo, sempre tentando reproduzir o que está dentro do quadro, olhando sempre só o que está dentro do quadro. E quando eu passo de um quadro para outro, seguindo ali, né, a minha coordenada de letras e números, eu vou subindo e fazendo, observando somente o que está dentro do quadro. Essa técnica é muito legal porque me permite ter uma visão bem específica de cada quadro, como ele está desenhado. E assim eu vou conseguindo, ao desenhar cada quadro desse, ter uma visão geral do desenho. E isso vai transformando a minha técnica cada vez mais apurada. A partir do momento que eu vou conseguindo desenhar os quadros ali, individualmente, eu vou vendo, tendo uma visão geral do desenho. E isso vai me dando técnica, vai me dando a possibilidade de ficar cada vez melhor no desenho. Então ali, ó, por exemplo, no quadro agora, né, no quadro, na linha 6, né, na coluna G, o meu G tá parecendo 6, né, na coluna G, e ali no quadro 5, 4, ó, eu estou desenhando a unha, e ali copiando já o que está acontecendo na extremidade dos 4 quadros de uma vez. Continuando ali para o dedo médio, eu vou desenhando ainda na coluna 6, e me localizando pelos outros quadros que já estão desenhados e vou ali copiando o desenho. Nota que ele ali, ó, aquela linha passa bem em cima da cruz ali da coluna F e G com a coluna 5, 6. E assim eu vou copiando cada quadro, cada desenho que tem dentro de cada quadro, e ele vai se formando como um quebra-cabeças ali dentro do nosso desenho. Seguindo aqui para o dedo anelar, eu tenho ali a coluna 6, 7 e seguindo entre a linha 6 e 7, seguindo entre a linha G e H, e ali eu tenho um ponto em específico no meio da cruz, onde eu posso continuar fazendo o desenho do dedo anelar ali, né, puxando a curva até a coluna G. E assim eu posso ligar ali embaixo, onde já chega na coluna F e tá bem próximo ali, inclusive da cruz, e vou fazendo o desenho.
Aí finalizando, eu já vou seguindo pro dedo mindinho, onde ele também já vai para a coluna G e H. Já aproveito e faço ali aquela dobra do dedo mindinho, onde ele está posicionado na coluna G, na linha 8, 9. Já vou para a aresta ali da mão, né, a parte de baixo da mão desenhando. E assim continua seguindo ali, fazendo o desenho cada quadro a quadro. Ali na parte de dentro da mão eu já tenho um sombreamento, né, na coluna E. Então ali eu já posso fazer a linha, né, onde ali se estende o dedo polegar. E eu já posso arriscar um sombreamento ali, né, com a caneta no caso. Depende da aplicação que você vai fazer, se você vai usar isso para fazer no CorelDRAW depois para redesenhar, ou para fazer no Photoshop, você pode escanear depois esse desenho. Mas no caso aqui é só para a gente aprender realmente a técnica de ilustração, uma primeira técnica de desenho, né, para quem não tem a habilidade de sair desenhando sem precisar fazer quadriculado. Então ali a gente já pode ir fazendo alguns detalhes a mais que tem nessa mão e depois já arriscar fazer um sombreamento ali para parecer mais realístico. Ali dá para fazer também um sombreamento na parte de dentro dos dedos, para a gente fazer uma contra-sombra. Vamos reforçar aqui o desenho, para vocês poderem visualizar um pouco melhor aqui, nesse sombreamento aqui embaixo do indicador, fazendo um pouquinho mais forte aqui para vocês visualizarem realmente a sombra. E depois é lógico que isso vai ser acabado no programa, ou no Photoshop ou em qualquer outro programa que você vai utilizar aí para finalizar o seu desenho. Aqui na parte de baixo da mão não tem quadriculado, mas eu posso até estender esse quadriculado um pouco mais para baixo, se for o caso. Mas eu vou utilizar aqui desenhando direto, mais ou menos aqui, só para a gente terminar o pulso aqui da mão, para ficar uma coisa com mais movimento. Fazendo um último sombreamento, um último acabamento. Então é isso. Essa é a técnica de quadriculado que você pode utilizar aí para fazer desenhos, enfim, fazer as ilustrações, começar a virar um ilustrador, um designer, ilustrador que domina o desenho. Pessoal? Então, para concluir, já vamos pedir para você que, se você gostou dessa videoaula de hoje, que você se inscreva no canal e que dê o seu like, ative o sininho para você receber as notificações quando a gente postar vídeos aqui, tá bom? Então, obrigado aí, pessoal, pela audiência, até a próxima.